Olá, alunas e alunos da disciplina de Web Jornalismo, aqui fala a professora Carol dos Anjos, e eu vou começar tentando esclarecer uma dúvida de vocês que está relacionada à unidade de aprendizagem, à redação no Web Jornalismo, uma unidade muito importante. Para vocês aparece diferente, né? A entrada de vocês lá no mundo, mas só para que eu consiga apresentar e tentando... Para vocês, agora vai aparecer desse jeito, né? Dentro da plataforma Saga vai aparecer desse jeito para vocês. Então, aqui está a apresentação, que é essa primeira parte, né? Que mostra para vocês o que é esperado, o que eu espero que vocês apreendam e tenham compreensão ao final dessa unidade de aprendizagem. E aqui a gente tem as trilhas, né? Do conhecimento, as trilhas do processo de ensino-aprendizagem que vocês podem trilhar da maneira que escolherem. Bom, mas seguindo aqui, vou focar principalmente em onde foi a dúvida, que é o desafio. Bom, e o desafio diz o seguinte: o jornalista torna-se uma peça fundamental no contexto da sociedade em rede. Alguns pesquisadores acreditam que ele desempenha um papel de arquiteto da informação, responsável por organizar e por hierarquizar blocos de conteúdo de informação a partir de seu olhar jornalístico. O que eu tenho, assim, um pouquinho só para dizer disso daqui, né? Porque tá nos textos, né? Aqui no conteúdo do livro. Tem algumas coisas aqui na dica, né? Do professor, que vocês podem ver isso na prática, principalmente, que tem alguns exemplos, né? E no Saiba Mais. Mas, lembrando das aulas que eu ministrei para vocês presencialmente, e também da disciplina, né? Lembrando que os alunos que cursaram a disciplina, obviamente. Quem não cursou, eu vou dar um pequeno resumo. Na disciplina de ambientes digitais, ministrados pela professora Gabriela em 2022/1. A gente vive numa sociedade em rede. O que é isso? Esse é um conceito que veio lá do Manuel Castells, que é um autor, que é um sociólogo espanhol, e ele fala que essa ideia de rede, que a gente, né, tanto na lógica da globalização, as informações circulam de um jeito mais rápido, as pessoas circulam de um jeito mais rápido, por conta do desenvolvimento de algumas tecnologias e também por conta da mudança cultural que a gente veio tendo, né, ao longo desse tempo. Mas a ideia de ser um arquiteto da informação é porque a gente faria exatamente isso, né? Porque esses autores ligados a essa escola do pensamento apontam que informação é disponível para todos, inclusive é a discussão que a gente teve, né, quando teve a queda do diploma para jornalistas. A informação é disponível para todo mundo pode produzir informação? Claro, esse é um pilar básico da democracia, do exercício da cidadania. Todavia, a formação que vocês estão tendo, então nós, enquanto eu, jornalista, e vocês, pessoas em formação para serem jornalistas, a gente cria códigos para a construção do idioma público. Esses códigos, para quem cursou a disciplina comigo no semestre passado de gêneros, estilos e formatos jornalísticos, são aquele conjunto de informações, para quem não cursou, eu vou falar agora. É aquele conjunto de informações que compõem uma redação jornalística. Veja bem, um gênero. Eu estou trabalhando com o gênero opinativo, o gênero informativo, um gênero investigativo, e dentro deles nós temos algumas especializações. Dentro de um gênero opinativo, eu tenho, por exemplo, o artigo opinativo, que é um formato. E ainda tem um estilo, que eu posso ser mais pessoal, posso escrever como crônica, posso escrever em vários tipos, tem uma tipologia, ou seja, várias formas de ser produzido. E é claro que dentro de uma especialização eu posso ter um artigo opinativo, que é do gênero opinativo, em formato artigo, com estilo pessoal, cronista, né? Ainda posso colocar assim, que é de jornalismo político. Ou que é de jornalismo esportivo, que é de jornalismo econômico, que é de jornalismo de moda. Então, nós, enquanto jornalistas, construímos esse idioma público. E qual que é a diferença de um jornalista de qualquer outra área do web jornalista? É que a gente trabalha a partir de um conjunto, contando com um conjunto de elementos para a captura, apuração, escrita e publicização das matérias. E aí, o desafio para vocês é que vocês escrevam uma matéria que é aprofundada, ou seja, uma reportagem mais completa, maior, que seja, né, publicada semanas antes das eleições. Recursos, o que pode ser o tema central e quais são os recursos da linguagem da web que pode ser utilizado. Bom, vamos lá.
que eu tenho de recurso, né, na web? Eu posso trabalhar com um negocinho que foi várias questões da prova, né? Eu trabalhei muito isso na prova, 3 conceitos centrais. Vou jogar aqui para vocês, ó. Posso trabalhar com hipertexto? Quando eu conecto outros textos, para poder formar uma grande reportagem que, para quem for acessar depois, possa retomar tudo isso, já ajudando aqui a responder a pergunta 2. Posso trabalhar com outras coisas que também estão dentro do hipertenso, como hiperlink, pensar na interatividade, pensar em memória, pensar em multimedialidades, que são esses conceitos que eu trabalhei nas primeiras aulas teóricas com vocês. Então, eu posso trabalhar utilizando esses recursos? Né? Bom, tá aí, né, para vocês pensarem tudo isso. Posso trabalhar colocando informações que tenham relação com o que a gente já publicou no jornal, né? Qual que é o conceito que fala sobre isso? Lembrei das aulas. E uma coisa curiosa também para a gente pensar e discutir estou falando sobre eleições, né? E é curioso que aqui está falando de 2018, só que a gente está vivendo exatamente isso agora. Eu já trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar nas eleições de 2012 na redação. Então, quando eu cheguei, eu trabalhei no dia da eleição. Então, eu era do Caderno de Cultura e trabalhei no dia da eleição. O que a gente precisou fazer? Eu precisava de contar, principalmente que a editoria que eu trabalhava era Cultura, pegar informações sobre plano de governo que falava, dentro do plano de governo, o que falava sobre cultura ali, né? Eu precisava de ter acesso às informações que quem tinha preparado antes era o pessoal lá da editoria de política. Então, para eu pensar numa matéria, né? Eu lembro que no estado do Tocantins, na época, tinha uma carta dos artistas e do setor cultural para o governador. Então, essas são informações que compuseram, né, as matérias que eu fiz no dia da cobertura. No dia da cobertura, a pauta central é a cobertura, né? São as infrações que tem, quem ganhou, onde os principais candidatos foram votar, né? É o que vocês vão ver agora na semana que vem. Mas, pensando aqui na resposta 1, um tema central para as eleições, o que seria, minha gente? Um tema central para uma grande reportagem? Será que se eu trabalhar com os planos e as propostas de governos eu estou cumprindo? Né? Isso é um tema central? Ou se eu pegar um assunto muito importante, né? A gente sempre trabalha com grandes assuntos, vocês que estão fazendo jornalismo político ou que farão jornalismo político ou que já fizeram. Trabalhar com segurança, com educação ou com saúde, tudo isso pensando nos planos de governo, nas propostas de governo dos presidenciáveis, por exemplo, seria interessante. Pensar, escolher um tema que ele é central e que ele é transversal a todos os candidatos, porque a gente não pode excluir nenhum que está lá, né, normativas, normas do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Então pensa qual pode ser um tema central para poder o que essa matéria aborda, e recurso de linguagem foi isso que eu falei anteriormente, que está lá nas primeiras aulas, né? São alguns conceitos que estão lá nas primeiras aulas que a gente usa, que é o que eu tenho no web jornalismo, que linguagem, quais recursos que eu tenho no web jornalismo que eu não tenho, por exemplo, só no meio eletrônico, só no rádio, só na televisão, ou ainda, né, só no impresso, que não é o meio eletrônico, mas é no impresso. Quais são os recursos que eu posso me valer? Os recursos da linguagem da web. Lembra aí das primeiras aulas. Vamos lá, pensando aqui na questão 2, né, que surgiu, que aí a dificuldade são com os elementos, né? Os elementos desses recursos, dessa linguagem, vão lá, quando eu faço uma matéria, e aí eu coloco dentro dessa matéria o hiperlink, e aí, por exemplo, eu consigo publiquei uma matéria hoje. Aí, por exemplo, na cobertura, né, publiquei a matéria que o governador do estado votou na escola X 8 horas da manhã. Aí publiquei a matéria. Aí 2 horas da tarde ele passa na porta da escola e aí tem um tumulto, por exemplo. Eu posso atualizar aquela matéria que eu escrevi antes? E claro, né? Hoje os jornais, já respondendo que sim, hoje os jornais eles trabalham com recurso de publicado tal hora, atualizado tal hora. E se é um outro jornalista que atualiza, ainda coloca o nome de quem atualizou, porque aí você consegue ver o fluxo da construção da notícia. Então pensem nisso, né? Quais são um elemento de atualização é um elemento passível de ser pensado, né? Aqui na cobertura, que são a cobertura das eleições é algo que acontece durante ao longo de um dia inteiro, né? Começa a votação, aqui no Brasil, pelo menos, a gente sai o resultado no mesmo dia, às vezes um pouquinho depois ali de 11 horas, meia-noite, mas é muito raro sair no dia seguinte. Agora,
Só abrindo um parênteses aqui para fechar o vídeo com um pouquinho mais de 10 minutos. A cobertura das eleições dos Estados Unidos, ela dura semanas. Semanas, né? A gente ficou acompanhando a principal disputa, que foi entre o Trump e o Joe Biden. Foram dias e dias e dias ali, a gente ansiosa, acompanhando a cobertura. O estado X já fechou o colegiado, o estado Y ainda não fechou, está apurando, fazendo a contagem dos votos. Então a cobertura deles lá é grande, a nossa aqui é pequenininha, porque nós temos o recurso da urna eletrônica, nós temos o sistema de votação que é diferente, é um pouco mais eficaz, eficiente. Bom, finalizo aqui, espero ter sanado as dúvidas de vocês. Caminhem por todas as trilhas aqui, quer dizer, caminhem por todos os ícones formando a trilha de aprendizagem de vocês, não deixem de fazer o exercício. E é isso, turma. Até a próxima.